Olá, meus queridos, graça e paz. Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos do canal da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Você que tem participado, eu quero te agradecer, né, as contribuições aí dos irmãos que têm interagido com a gente. Alguns têm feito comentários, alguns cobram, né? É, que a gente explique um pouco mais. Assim, infelizmente não tem como se aprofundar muito no estudo por duas razões. Primeiro, é que esse estudo ele é estudo temático e não sistemático, né? Estudo temático ele vai se prender a um tema. Eu particularmente prefiro o sistemático, e eu não estou falando da teologia sistemática, né? Estou falando do estudo através de um sistema. E o sistema que nós costumamos utilizar é ou revista, no caso da escola dominical, né, ou livros, né, como também no caso da escola dominical, na nossa igreja, por exemplo, nós já estudamos livros, estamos aí durante mais de um ano com a juventude, o livro de Apocalipse, usando alguns comentários, enfim. Estudo temático é estudo de um tema e, portanto, você precisa se prender a textos que endossem as realidades daquele tema. E como nós estamos no mês de maio, né, terminando aí o mês de maio, estamos falando tanto na igreja, nos sermões, quanto aqui no estudo bíblico, sobre temas que são importantes para a família, uma vez que maio é o mês que a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra, né, o mês da família. É um mês especial, né, separado para a gente dar um foco aí na, nas preleções relativas à família. Hoje nós vamos falar sobre um tema dessa natureza, e o tema é uma família fundamentada em terreno firme. O que seria isso? Para fundamentar o nosso estudo, nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27, que dizem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela transbordou, sendo grande a sua ruína. Esse texto está contido no final do capítulo 7, e você que é um pouco mais atento, né, que estuda um pouco mais a Bíblia, sabe que o capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte, né, que começa no capítulo 5, vai até o 7. Isso, na verdade, é a conclusão, esse texto aqui que nós lemos, é a conclusão de tudo aquilo que Jesus falou. Jesus ensinou sobre própria família, ensinou sobre pecado, sobre adultério, sobre lealdade, sobre piedade, né, sobre tudo aquilo que ele precisava ensinar, e alguns chegam a dizer que o Sermão do Monte seria a lei do Novo Testamento, né? Eu não seria tão ousado assim, mas dá para entender o que as pessoas querem dizer em comparação com a seriedade que os judeus aplicavam à lei de Moisés no Antigo Testamento, que deve-se também aplicar a esses estudos. É isso que eles querem dizer quando dizem que é a lei do Novo Testamento, né? Mas, como eu disse, eu não vou ser tão ousado em fazer uma afirmação dessa, mas dá para dizer sim que Jesus tratou de muitos assuntos ali. Quando chega no capítulo 7, ele fala o seguinte: olha, resumindo, tudo isso que eu falei, se é que vocês prestarem atenção, vocês precisam pôr em prática. E todas as pessoas que colocarem em prática, né, se lembrarem do que eu ensinei e colocarem em prática, serão comparados a uma pessoa, a um homem, um construtor prudente, que vai edificar sua casa num lugar seguro. E os que fizerem o contrário, que fizerem pouco caso das minhas palavras e não derem a devida importância, serão comparados a um construtor insensato, que constrói a sua casa num lugar vulnerável. Né? O que seria isso? Nos tempos de Jesus na Palestina, sobretudo na Palestina ainda é assim até hoje, Jesus está falando na verdade, duas estações do ano. Ele está falando do inverno e do verão.
E o inverno e o verão na Palestina eles são completamente diferentes. O verão é uma estação muito quente e quase não chove, ao contrário daqui, do Brasil, né? Ainda mais aqui, a gente que está no Rio de Janeiro, o verão chove mais do que o inverno aqui, né? Por quê? Porque aqui é muito quente e úmido. Então, aquele vapor que sobe durante o dia, né? Aquela queimação de água do solo, dos mares, dos rios que nós temos aqui, no final da tarde elas geram nuvens carregadas que caem sobre a terra. E por isso o verão acaba sendo uma temporada mais úmida do que o inverno, que já por sua vez é mais seco, porque o sol não aquece tanto aqui e não evapora tanta água. Lá na Palestina é o contrário. Os dias lá de verão são dias muito quentes, sim, mas as noites são muito frias. E, na verdade, todas as estações do ano são assim. Os dias são muito quentes, as noites são muito frias. Só que o verão é uma estação que quase não chove. Prevalece o tempo firme. O inverno, por sua vez, prevalece as chuvas, os ventos, as tempestades e as enchentes. E é muito comum é, uma, um determinado terreno que seja arenoso, né, que tenha muita areia, que seja muito liso, muito retinho, ele ser o leito de um rio que secou-se no verão, porque o sol bateu, né, esquentou tudo e secou tudo. E aquele rio veio realmente a se tornar como se fosse uma estrada, uma rua. Então, algumas pessoas vão construir, quando elas vão construir lá, elas são, principalmente aqueles que conhecem mais a região, eles evitam esses terrenos, por mais que sejam fáceis de construir, porque eles sabem que quando o inverno chegar, a primeira coisa que vai acontecer, muita tempestade. O inverno lá ele é marcado por muitas tempestades, chuvas muito fortes. E essas chuvas fortes demais, ela, elas causam enchentes nos rios. E essas estradas, que por sua vez são secas, mas são lisas, são retas e arenosas, elas podem ser o leito de um rio seco que vai encher assim que a tempestade do inverno chegar. Então Jesus está falando, olha, o homem prudente, ele quando olhar esse terreno, ele não vai ser atraído facilmente pela facilidade de construir num terreno plano, porque ele sabe que um dia vai cair uma tempestade lá. Então, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é parecido com esse homem, ele é prudente. O que ele vai fazer? Ele vai construir num terreno rochoso, que vai dar trabalho, que ele vai ter que fazer o alicerce, vai ter que furar, cavar, e cavar pedra, diga-se de passagem, é muito mais difícil do que cavar na areia, né? Mas a segurança daquela construção, por sua vez, também não tem como ser comparada com a segurança de uma casa que vai ser construída sobre areia. E ainda que o construtor cave um alicerce muito profundo num lugar arenoso e levante ali o seu alicerce para construir a sua casa, quando a tempestade chegar, aquele rio vai transbordar e vai inundar a sua casa. Então a prudência está em saber aonde se constrói a sua casa, né? Por quê? Porque você pode observar, e aí isso é uma das leis também de Deus, e o próprio Salomão vai dizer que tudo sucede igualmente a todos debaixo do sol, né? O que sucede ao ímpio, sucede ao justo, tanto ao puro quanto ao impuro, ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Da mesma forma, Jesus vai falar nessa parábola. E tanto para o construtor prudente quanto para o construtor insensato, veio a chuva, a tempestade, a enchente e deu com ímpeto contra a sua casa. Qual é a relevância que isso tem para nós, para as nossas famílias? Como é que nós aplicamos isso, já que é um estudo temático, e eu faço questão de frisar para você, nós não estamos estudando o Evangelho de Mateus, nós estamos fazendo um estudo bíblico importante para a família. Então, esse tema é de suma importância para a sua família, porque, a depender do alicerce sobre o qual a sua família foi construída, você vai ver a reação dela quando a tempestade vier. Porque no verão, na bonança, né, quando as coisas estão
fáceis, simples de lidar, isso não é referência. A referência está quando as coisas se tornam difíceis, a ponto de muita gente não conseguir suportar a força das tempestades que sobrevêm sobre o seu lar. Então, vamos aplicar algumas verdades sobre a nossa vida através do texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade é: a nossa família precisa ser fundamentada sobre fundamentos firmes, quais sejam amor, eu vou citar alguns, né? Fidelidade, óbvio, né? Lealdade, verdade e liberdade. O que eu poderia falar sobre amor? O amor, ele ultrapassa os limites de um sentimento. Tem muito crente que acha que o amor é um sentimento bonito e sente amor. Não, amor não se sente, amor se vive, se pratica. Amor está nos gestos, está nas atitudes. E deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Tem gente que ama mais as coisas do que as pessoas. Tem gente que ama mais os animais do que as pessoas. Jesus falou que nós valemos mais do que as aves do céu, mais do que os lírios do campo. Não é para desprezar as aves, não é para desprezar os bichinhos e as suas plantinhas, não se trata disso. Só que existem critérios, existem prioridades. Tem gente que, se o filho quebrar um copo dentro de casa, meu Deus, vira um pandemônio em casa. Por quê? Porque quebrou o copo, mas esse copo foi caro, mas não era para, não quero que você use mais meu copo. Nunca mais eu quero que você use meu. E proíbe os filhos de usufruir das coisas dentro de casa, porque para não quebrar, porque tem amor por aquilo que é uma coisa. Enquanto muitos pais estão aí hoje, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitos pais estão sepultando seus filhos. E muitos deles talvez estivessem com saudade dos seus filhos e pudessem dizer assim: olha, quem dera que meu filho estivesse aqui para quebrar todos os meus pratos em casa. Quem dera que minha filha estivesse aqui. Quem dera que os meus parentes amados, meus sobrinhos, meus netos, meus pais estivessem aqui para quebrar tudo que fosse rasgar lençol, ser estabanado, descuidado, mas não está aqui. Então nós precisamos aprender a amar de fato e de verdade aquilo que precisa ser amado em primeiro momento, em primeiro lugar. E em seguida, amar as outras coisas. Cuidado com as outras coisas. Você não precisa amar seus objetos, seus utensílios. Você pode gostar muito da sua roupa, mas você não precisa amá-la a ponto de ter tanto ciúme e chegar até o ponto de arrumar briga com as pessoas por causa disso. Sabe, a gente precisa aprender a amar mais as pessoas do que as coisas. Fidelidade fora de... sem comentários, né? Todo mundo sabe o que é fidelidade. Lealdade. Lealdade se trata de cumplicidade na família. Sabe? Você proteger aqueles que são seus. Verdade, né? A família não pode ser fundamentada em base mentirosa. Os filhos precisam conhecer suas histórias, a história dos seus pais. Os pais precisam saber sobre seus filhos. Não é para ficar mentindo um para o outro, senão a sua família está fadada a ter sérios problemas lá. E liberdade, as pessoas têm que ter liberdade para se comunicar, para falar. Não é para ter medo dos pais, para ter medo dos filhos. Sabe, o medo é um sentimento que a Bíblia vai reprovar. Então essas bases são importantíssimas para que seu casamento, sua família, seu lar sejam sólidos, né? Sejam firmes e suportem os ventos e a tempestade. E uma outra, segunda lição, né? O segundo ensinamento é que olha só, preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Preste muita atenção nisso, que eu vou usar com base a cultura palestina. Quando uma casa estava sob ruínas e ela precisava ser demolida, destruída, nenhum construtor construía outra casa em cima da ruína daquela que se foi. Tenta entender isso. Não é possível uma casa ser construída sobre as ruínas de outra. Da mesma forma, não é possível uma família ser construída, edificada e feliz com base na ruína de outra família. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que está há muitos anos, né, casado
E aí vê uma outra pessoa, eu já até falei sobre isso, e acredita que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, é a sua outra cara metade que você não tinha conhecido há tempo. E aí destrói-se uma família para, com base nessa destruição, construir outra. Tem gente que se envolve em relacionamentos extraconjugais e não satisfeito com relacionamentos extraconjugais ainda abandona o seu lar e vai morar com sua amante, seu amante, achando que um dia Deus vai abençoar, vai transformar aquilo ali em bênção. Deus não vai transformar maldição em bênção. A Bíblia fala que Deus converteu maldição em bênção, isso é outra história. Deus está falando, a Bíblia, quando fala isso, fala sobre a maldição que Balaão tentou jogar sobre Israel e Deus converteu aquelas palavras em bênção. Mas Deus pegar uma coisa que é maldita e transformar em bendita, isso não acontece. Entendeu? Aquele pratinho de farofa lá que está na esquina lá, oferecida a ídolos pagãos, não pode ser orado e abençoado e servido na mesa do crente para a glória de Deus. Deus não vai transformar isso em bênção. Então tira da sua mente a ideia de que uma maldição, Deus transforma a maldição em bênção, não é doutrina. Tá? Isso não é uma doutrina. Então, uma família não pode ser construída em cima da destruição de outra. Porque quando as coisas apertarem, isso não vai se sustentar. Porque não vai ter a bênção de Deus. A mão forte e poderosa do Senhor não vai sustentar esse lar. Porque ele desaprova, ele reprova esse tipo de ação. Então, basicamente, são esses os ensinamentos que eu vou tirar desse texto para dividir com você, para que você aplique sobre a sua família. Observe sobre quais fundamentos estão edificados a sua casa, seu lar. Você que ainda não edificou uma família, ainda não constituiu, pense nisso antes, como um construtor prudente, observe o terreno para que você não construa nada em cima de terreno vulnerável, porque a tempestade vai vir, as enchentes virão e os ventos vão soprar forte. E se o teu alicerce não for firme, infelizmente não vai se sustentar, vai perecer e grande será a sua ruína, como diz Jesus no final desse texto. Então eu concluo aqui esse estudo dizendo para você que quando uma família é fundamentada na rocha, os intempéries da vida não são suficientes para derrubá-la, porque estão protegidas pelo Senhor. Ao contrário disso, quando ela é edificada sobre a areia, ela não consegue resistir a todas as dificuldades. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e te sustente e te edifique em nome de Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La
alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus quer trazer paz pra você. uh, 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 uh.